Boa noite a todos. Com muita paz e harmonia aqui estamos presentes nesse frio de hoje, mas nossos corações estão quentes e desejosos de entender e compreender cada vez mais a doutrina espírita. Vamos agora no início fazer a nossa prece inicial, para logo a seguir termos as apresentações dos temas na noite de hoje, que será dividido em 2 períodos. Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Por mais esse dia de vida, de existência que aqui estamos, utilizando a nossa capacidade de entender, compreender, de buscar e cada vez mais nos aprimorarmos, na medida do possível, mas sempre com esforço e com a boa intenção, em agir em benefício do nosso aperfeiçoamento e de todos aqueles que se encontram conosco a cada existência. Que nessa noite de hoje possamos estar receptivos ao entendimento, à compreensão, ao tema que será explanado, para que possa somar as nossas reflexões, as nossas intenções, para podermos cada vez mais, através do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões e medidas, conduzirmos um caminho cada vez mais próspero. Obrigado, Senhor, e que possamos dar início à reunião dessa noite de hoje. Então, primeiro agora, Terezinha irá fazer o uso da palavra, e o tema é tolerância e respeito. Boa noite a todos, né? Mais um domingo, mais uma oportunidade da gente estudar, da gente refletir, né? E eu já falei sobre esse tema, mas eu acho sempre conveniente que ele venha à tona, né? Porque nós estamos vivendo períodos cada vez mais complexos, né? Com a falta de tolerância, com a falta de respeito, né? E, assim, são muitas os últimos acontecimentos que vêm, assim, nos fazer pensar, será que realmente estamos progredindo? Será que realmente, né, que estamos evoluindo? Porque são tantas as barbáries, os acontecimentos, que acabam, às vezes, nos balançando e deixando-nos essa dúvida, né? Será que estamos evoluindo? Mas estamos sim. É porque antes, né, não tinha essa divulgação toda, era bem mais... a notícia demorava muito a correr, né? Enfim, mas, mesmo assim, não podemos deixar de falar sobre isso, é preocupação constante, e nós temos compromisso de falar sobre isso, de exercitar, né, a tolerância e o respeito. No início do mês eu falei sobre o perdão, né? Porque o mês de agosto que é considerado o mês violeta, porque é o mês dedicado ao perdão. E na época eu também falei a respeito de ser o agosto o mês lilás, que é o mês em que se tem uma campanha, né, para a extinção da violência contra a mulher. E aí eu falei assim, bom, já que eu falei da outra vez sobre o perdão, agora eu vou enfocar um pouquinho, né, vou dar um pouco de foco a essa questão da violência, principalmente a mulher. Então, agosto lilás. Muitas mulheres carregam marcas que precisam ser denunciadas. Porque quando a gente pensa em violência, pensa apenas em violência física, né? Mas estamos expostos, principalmente a mulher, a muitos tipos de violência além da violência física, psicológica, emocional, econômica, sexual, moral, gênero, né? Então, sempre considerado, né, principalmente pela uma sociedade machista, como sexo frágil, né? Somos cada vez mais expostos a essa questão aí, né? Então, é hora de falarmos sobre isso. Espalhe essa notícia, né? Temos que falar sobre isso. É mais do que ser contra a violência. É preciso denunciar. Existe um ditado antigo que diz que em briga de marido e mulher não se mete colher. Tem que se meter sim, né? Porque em decorrência de tantas omissões é que muita coisa tem acontecido, né?
muita violência. Então, a gente tem que espalhar essa notícia, tem que denunciar sim. E quando se fala de violência, eu foquei do mês do Lilás, mas a violência, ela não é um fruto de agora, da sociedade atual. Ela sempre existiu, né? Aí nós temos o Holocausto, que é o exemplo máximo da intolerância religiosa e cultural, que aconteceu a partir de 1938, uma política de intolerância que foi ampliada com a proliferação dos guetos e campos de concentração, onde judeus sem direito algum eram confinados e submetidos a diversas atrocidades, desde trabalhos forçados até execuções sumárias, né? Foram mais de 6 milhões de judeus exterminados com essa política da intolerância religiosa e cultural. Há sempre que se lembrar, né? E aí, temos também a intolerância religiosa, que é uma das maiores provocadoras de guerra no mundo, né? A guerra religiosa é uma das que mais provoca guerra, né? Provocada pela intolerância religiosa. E nós temos aí, quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. E é uma grande verdade, porque o religioso, né, o verdadeiro cristão, ele não condena, ele não exclui a religião do outro, né? Ele considera, ele pode até não segui-la, mas ele respeita. Respeita o credo, respeita a forma como o outro conduz a sua crença. Então temos aí uma série de violências, né? Tolerância e respeito. Tolerar é bom, respeitar é melhor. Respeitar é bom, amar é melhor. A tolerância é a melhor das religiões. Vitor Hugo, né, disse isso e é a verdade. Quando você se dispõe a ouvir, quando você se dispõe a compreender, a respeitar, quando você se dispõe a ouvir o outro e se colocar no lugar do outro, é o melhor que você pode praticar, né, que nós podemos praticar em relação à religiosidade. O que significa a palavra tolerância? Do latim tolerantia, do verbo tolerare, que significa suportar. É uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e de compreensão para com as suas eventuais fraquezas. Esta palavra está ligada a outros termos afins, ou seja, ela conduz a uma série de outros valores, de outras conquistas, como paz, ecumenismo, diferença, intersubjetividade, diálogo, alteridade, que é a capacidade de colocar frente ao outro, né, junto ao outro, e a não violência. Então, a tolerância é algo que nos leva a conquistar várias outras habilidades, várias outras virtudes. A tolerância não deve ser confundida com passividade, você ser passivo e deixar que tudo aconteça sem você reagir. Temos que ser pacíficos, não passivos. A tolerância não deve ser confundida, então, com passividade, complacência ou indiferença. A tolerância é um compromisso ativo e positivo em relação à diversidade humana. É um princípio fundamental da democracia nas nossas sociedades multiétnicas e multiculturais. Então, a tolerância é algo que foge ao parâmetro só da religiosidade. Ela está relacionada às relações internacionais, relações entre países. A tolerância é algo que tem que ser discutida, tem que ser falada, tem que ser divulgada, não somente nas religiões, principalmente nelas, mas não só nelas, né? Para isso existem as embaixadas, as relações internacionais, as pessoas que se dedicam a fazer isso, para estabelecer diálogo entre nações, entre países, para que se estabeleça um clima pacífico no planeta, né? E a gente sabe que
as coisas não andam muito legal, mas é esse o objetivo. A tolerância é esse bem que a gente tem que adquirir, porque ele faz com que a gente adquira outros valores, outros bens, como a paz, como a justiça social e etc. A intolerância, que é o oposto da tolerância, continua a atormentar a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Ainda neste século, vimos como a intolerância pode se manifestar sob a forma de uma violência extrema, causando inúmeras mortes e um grande sofrimento em toda parte, né? Essa semana aí a gente foi bombardeado, né, pelo aquele sequestro na ponte Rio-Niterói. Algo que terminou, de um lado, de uma forma desejável, mas de outra não, né? E a gente é muito triste, conforme eu vi, não só a mídia divulgou, mas eu vi colegas de trabalho comemorando a morte do sequestrador, né? Então, que país é esse, né? Que mundo é esse? Que humanidade é essa? Então, a gente é exposto a toda hora, a todo momento, a essa situação. É lógico que, de repente, o necessário seria acontecer o que aconteceu, para em defesa de tantos outros. Mas isso também não é motivo de comemoração, né? Essa é a grande questão. A intolerância é uma característica da vida cotidiana, evidente em atos e atitudes que ferem, devido à insensibilidade aos sentimentos, direitos e dignidade dos outros. Então, é uma coisa que está presente no nosso cotidiano. Mas isso daí acontece pela falta de sensibilidade, de se colocar no lugar do outro, né? De perceber o sentimento, os direitos, a dignidade dos outros, né? Aí a gente não se coloca no lugar do outro e aí a gente julga o tempo inteiro e acha que o outro está sempre errado, né? Devemos promover a causa da tolerância sempre, pois só combatendo a intolerância e a exclusão poderemos vencê-la. Somente dessa forma é que nós vamos conseguir evoluir, nós vamos ter um mundo mais pacífico, nós vamos conseguir crescer e ter um mundo mais agradável, né? Um planeta mais agradável, através de quê? De combatendo, né? Combater diariamente a intolerância e a exclusão. A intolerância, em geral, tem origem no medo do desconhecido, do diferente e do outro. Na base desses medos estão a ignorância e a ausência de educação, que constitui um terreno fértil para o preconceito, o ódio, a discriminação. A educação é o meio mais eficaz para preveni-la, né? Então, a educação, quando a gente diz aqui, não se fala apenas de educação, aliás, às vezes muito menos da educação acadêmica. O que se fala é da educação do espírito, né? O que se fala são os bons valores, principalmente que a família deve imprimir nos filhos, né? Nos seus familiares. São valores conquistados que não, muitas vezes, eles nem são tocados na escola, mas que a família tem a grande responsabilidade de divulgar e de fazer, né? Com que isso realmente seja proliferado, os bons valores, os bons costumes. E o que a gente tem visto, em geral, é que a família tem deixado a cargo da escola toda a questão, não só acadêmica, mas como a educação de valores. E isso é impossível, né, de ser feito, porque nós temos um pouco tempo, nós lidamos uma parte muito pequena do dia, né, com essas crianças e não conseguimos executar todas essas tarefas. Então, a educação, realmente, quem tem que dar é o lar. Nós damos formação. Claro que com isso vem algumas gotas incluídas de educação, de valores e tudo mais. Mas não é uma tarefa do professor, né? Não é uma tarefa exclusiva da escola. E respeito.
O que significa? Respeito, do latim respectus, de respicere, significa olhar. Sentimento de consideração àquelas pessoas ou coisas dignas de nossa veneração e gratidão, como os nossos pais, os mais velhos, os sentimentos alheios. É respeitar, né? Aquilo que realmente é digno de nossa veneração, de nossa gratidão. Tolerância, uma virtude difícil de ser exercitada. Os limites da virtude da tolerância pode resumir-se em 2 princípios. Não faças aos outros o que não queres que façam a ti. E não deixes que te façam o que não farias a outrem. Então, é uma via de mão dupla. Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse a mim. Mas não permitir que o outro faça a mim aquilo que eu não gostaria e não queira fazer para o outro, né? Então, por isso, não é somente não permitir que, não fazer aquilo que não quero que façam comigo, mas também não permitir que façam comigo, né? A tolerância é passiva e o respeito ativo. A palavra tolerância relaciona-se com o substantivo respeito e o verbo suportar. Consequentemente, devemos não somente respeitar, como também suportar Deus ao próximo e a nós mesmos, né? Ou seja, devemos ter complacência com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com a dificuldade do outro. A tolerância obriga-nos a respeitar a regra de ouro. Não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Evitar fazer ao mal aos outros é uma atitude meramente passiva. Eu evito, então eu não faço nada, é passivo. O respeito, ao contrário, carrega uma polaridade ativa, a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a tolerância é uma atitude, né, passiva, basta não fazer. Mas o respeito é necessário fazer, e é uma atitude ativa, ou seja, amar ao próximo como a nós mesmos. Tolerância, respeito e espiritismo. A lei de justiça, amor e caridade ajuda a compreender a tolerância. Segundo o entendimento desta lei, a justiça, que é cega e fria, deve ser complementada pelo amor e pela caridade, no sentido de o ser humano conviver pacificamente com o seu próximo, né? Então, a lei de justiça, amor e caridade, ela ajuda a compreender a tolerância, ajuda a nos fazer entender que é necessário termos tolerância para conosco e para com o outro, né? Cristo é o ponto-chave da tolerância. A base da tolerância pode e deve ser baseada na figura de Cristo. Foi ele que nos passou os ensinamentos de como amar ao próximo como a nós mesmos. Ele não só passou os ensinamentos, ele nos deu o exemplo. Então, é possível sim, porque ele foi um espírito que habitou a terra e conseguiu executar essa ação, né, de amar ao próximo como a si mesmo. Sei que, né, nós sabemos que ainda estamos muito longe de tudo isso, desse alcance total, mas a gente está a caminho. E por que não executá-lo, tentar diariamente colocá-lo em ação? O respeito ao próximo. Respeitar o próximo é não lhe ser indiferente. Porque também não é deixar para lá, eu respeito, eu deixo ele para lá, eu ignoro. Ignorar também não é o ideal, não é o que nós almejamos. Respeito ao próximo é procurar ver o interior do seu ser. Mas penetrar no íntimo do próximo não é tarefa fácil, nem no nosso. Nós não nos conhecemos, imagina conhecer o interior do outro, né? Podemos fazer algumas deduções, algumas tentativas de compreender o que tem dentro do outro, né? Mas como pensar com a cabeça do outro? Para que a humanidade possa ter esperança
de que os seus membros vivam juntos e em paz. Precisamos nos conhecer e aceitarmos uns aos outros. No centro de todos os esforços para promover a tolerância, deve estar o diálogo franco, tanto entre os indivíduos como entre as diferentes culturas e civilizações. Cada vez nós estabelecemos relações, principalmente nas redes sociais, mas cada vez mais deixamos de dialogar. Conversamos, mas não dialogamos. Falar é fácil, difícil é dialogar, né? Está faltando diálogo entre nós. Sem diálogo, a própria sociedade está em perigo. Sem diálogo, não é possível a paz. Que nós possamos aplicar ativamente no plano pessoal os princípios que desejamos ver respeitados no plano universal. Porque a gente quer cobrar do outro a paz, a tolerância, a caridade, mas muitas vezes nós deixamos de praticá-la. Então, que a gente comece, né, a praticá-la de forma, no plano pessoal, para que a gente possa vê-la estendida para o plano universal. Que reconheçamos que o trabalho pela tolerância começa em cada um de nós. Não basta exigir tolerância do próximo se nós mesmos não executamos. O Espiritismo, entendido como ciência, filosofia e religião, é o que mais subsídios nos dá para respeitar as crenças e os comportamentos do nosso próximo. Portanto, a nossa responsabilidade é maior, né? Porque abraçamos a doutrina e temos o esclarecimento de que ela nos oferece maiores recursos, maiores ferramentas, né? Maiores subsídios para a gente colocar em prática o respeito pelo próximo e a tolerância. Isto porque, né? O porquê a doutrina nos dá mais subsídio? Porque quanto mais o ser humano conhece a doutrina espírita, melhor compreende, ou pelo menos deveria melhor compreender o comportamento humano, desarmando-se de ideias pré-concebidas, da censura sistemática, dos prejuízos das etnias, de castas, de crenças e de grupos. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Ser espírita e se ver em situações que todos nós somos submetidos em algum momento, né? De forma preconceituosa, fazendo exclusões, enfim, apresentando algum tipo, né, de comportamento com ideias de pré-julgamento. O próprio Cristo disse, né, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Na maioria das vezes a gente não atira a primeira, a gente a primeira e a última, né? E aí tem aqui uma charge para a gente pensar sobre isso, né? Sobre a diferença, que é uma das coisas que mais faz com que ocorra a intolerância. Do lado de cá, né, tem um batalhão de homens e do lado de cá um sozinho. O grupo de lá está dizendo, coitado, é tão diferente. Mas da mesma maneira que o grupo de lá está julgando o indivíduo daqui, o indivíduo daqui julga o grupo de lá. E é isso que a gente faz o tempo inteiro, né? Que desperdício, todos iguais. E é assim, o tempo inteiro nós julgamos, nós excluímos, nós agimos de forma preconceituosa. Que Deus possa nos dar muita tolerância, muita paz e, principalmente, nos dar uma semana de muita reflexão para que possamos, né, cada vez mais investir na nossa melhora, na nossa evolução e, com certeza, fazendo isso, estaremos nos comprometendo com a evolução do planeta, né? Porque é necessário, primeiro, nós mudarmos cada um de nós antes de mudarmos o planeta, né? Essa mudança só acontece a partir de nós. Boa noite. Vamos então dar prosseguimento à próxima parte. Valéria agora fazendo abordagem sobre a lei natural. Vamos lá.
Muito boa noite a todos. Muito bom a gente ouvir sobre isso. E ontem eu ainda mandei uma mensagem para a Terezinha, porque a gente não combina aqui quando a gente vem falar, né, em dupla. Mas eu falei, Terezinha, você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre tolerância e respeito. E aí, eu já tinha selecionado um texto que eu recebi aqui, que é muito interessante, porque ela ali no TED, ela fala das diferenças. Mas tem uma coisa que, independente das nossas diferenças, nos torna iguais, que primeiro, somos todos espíritos, né? Espíritos a caminho da evolução, espíritos em aprendizado. Ora vamos estar no Ocidente, ora vamos estar no Oriente, ora vamos ser brancos. Então, sermos todos espíritos já nos iguala. E todos sermos seres humanos, né? Somos todos seres humanos, com características diferentes, mas essa é a característica geral. Então, eu vou ler um texto aqui que diz assim: não sou branco, negro, amarelo ou vermelho. Sou um cidadão do universo, no momento, estagiando como ser humano na escola terrestre. Não sou homem ou mulher, nem alto ou baixo. Sou uma consciência oriunda do plano extrafísico, uma centelha vital do todo que está em tudo. Tenho a cor da luz, pois vim das estrelas. Sei que o meu tempo aqui na Terra é valioso para a minha evolução. Não há religião acima da verdade. O divino pode se manifestar em miríades de formas diferentes. Só se escuta a música das esferas com o coração. Nada pode me separar do amor maior que governa a existência. Espiritualidade não é um lugar, grupo ou doutrina. É um estado de consciência do ser. Ninguém compra discernimento ou amor. Não há progresso consciencial verdadeiro se não houver esforço na jornada de cada um. O dia em que nasci não foi feriado na Terra. E no dia que eu partir também não será. Tudo que penso e sinto se reflete em minha aura. Minhas energias me revelam por inteiro. Logo, preciso crescer muito para melhorar a luz em mim. Não vim de férias para o mundo, mas para aprender, trabalhar e vencer a mim mesmo nas lides da vida. Não sou o centro do universo e sem a luz eu não sou nada. Sem amor o meu coração fica seco. Sem espiritualidade meu viver perde o sentido. Os guias espirituais não são minhas babás extrafísicas. Eu achei isso muito engraçado, né? Porque babá, a gente acha que o outro, né? Que a espiritualidade amiga veio só para tomar conta da gente. Não, a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Eles são meus amigos de fé e trabalho. Ninguém sabe tudo e conhecimento não é sabedoria. Todos somos professores e alunos uns dos outros. Não nasço nem morro. Só entro e saio dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Não posso ser enterrado ou cremado, pois sou um espírito. Viver não é só comer, beber, dormir, reproduzir-se e morrer sem sentido algum. Viver é muito mais, é pensar, sentir e viajar de estrela em estrela, sempre aprendendo. De nada vale a uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o que acalento em meu coração. Sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Somos todos um. Sem amor ninguém segue. Meu mantra se resume em uma só palavra: gratidão. Eu achei de uma beleza tão grande esse texto e fala tanta coisa, né? Que a gente precisaria de mais tempo até para desenvolver tudo que esse texto traz. Mas o importante é isso, né? Nós somos espíritos. E não há distinção para Deus se a gente tem um culto tal, um culto A, um culto B, se a gente presta homenagem a Ele, se a gente nem acredita nele. Não faz diferença para Deus isso, né? E aí que entra aqui, no Livro dos Espíritos, algumas questões que a gente vai ver aqui, que fala exatamente, né, no livro 3º,
do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais. E aí tem uma questão aqui, que é a 614, que tem a seguinte pergunta: o que se deve entender por lei natural? Né? E aí os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E tudo na criação de Deus, tudo, toda a sua criação, todos os planetas, nós, estamos submetidos a essas leis. São leis naturais ou leis divinas que são imutáveis, né? Elas não mudam de acordo, Deus não fica mudando as suas leis, derrogando as suas leis em favor de cada um, não. Tudo está submetido a essas leis. Ninguém é privilegiado porque crê de uma maneira ou porque não crê, porque nasce homem ou porque nasce mulher, porque tem esse entendimento, porque é branco e amarelo, isso não faz diferença. Todos nós estamos submetidos a essa lei, né? E aí, continuamos aqui na pergunta 615. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus, né? Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? E olha a resposta. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade, né? Então, Deus não está, na terça-feira a gente estava até conversando sobre isso aqui, Deus não fica, né? Eu ainda brinquei, falei, parece que tem, algumas pessoas entendem assim, que parece um fichário, né? Com o nomezinho lá de cada um, de repente alguém puxa uma fichinha, deixa eu ver. Deus fica avaliando a nossa vida, fica vendo se a gente está cometendo alguma infração à sua lei. Não é assim que funciona. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, tudo o que ele criou é para ser perfeito. Então, ele não fica derrogando as suas leis em benefício de um povo, em benefício de uma pessoa. Não. São leis que já estão estabelecidas. E nós, espíritos que estamos evoluindo, que estamos aprendendo, vamos nos adaptando, melhorando as nossas leis, para que possamos ser mais tolerantes, ter mais respeito, né? Nós vemos realmente, como Terezinha falou, muitas situações, como aquele navio também de refugiados que ficou lá no mar, não sei quantos dias. Não é questão se vem da onde, vai para onde, são seres humanos. São seres humanos precisando de ajuda. Onde está a tolerância? Nós somos, como diz a Valzali, muito bairristas, não é? Precisamos entender além disso. Eu sou brasileiro, eu sou americano, Nós somos cidadãos do universo. Nós somos todos espíritos criados para sermos amados, para merecermos respeitar, tolerar a diferença. Nós temos muita dificuldade com o diferente, né? E isso dentro da nossa própria casa, porque no nosso ambiente familiar, nós somos, né, muitas vezes ETs, não é? Porque não há comunicação, não há diálogo, não há harmonia, né? Ali está a oportunidade de sermos tolerantes, né? Quando Jesus nos ensina, e Jesus entendia que a caridade, né, está lá uma pergunta, o que é a caridade? Como a entendia Jesus, né? Fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? É a caridade material? Não. É a caridade material? Também. Mas a principal é a indulgência, é o perdão, é a tolerância. Como nós temos dificuldades de tolerar o diferente. E às vezes no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, como a gente fica desconfortável
confortável, né, diante do diferente. E como ela diz ali, às vezes ele é diferente, mas porque você não conhece a história de vida dele. E aí quando você você ouve, você conversa, você vai ver que ele tem os mesmos problemas do que você, tem as mesmas dores, as mesmas aflições. Né? Eu costumo dizer que só muda o endereço, não dá para morar todo mundo junto. Né? Mas aqui no planeta Terra está uma parcela da humanidade. Né? E aqui nós estamos convivendo. E a gente está vendo tudo isso. Precisamos ter amor uns pelos outros, precisamos ter amor pelo planeta, né, que está sendo aí destruído, devastado. Tão lindo, mas não sei até quando vai toda essa beleza. Né? Por quê? Porque depende de cada um de nós. A gente quer que o outro faça, o outro é que tem que preservar. Não. Você que tem dentro da sua possibilidade reciclar seu lixo, não jogar lixo na rua, né? Se puder, planta uma árvore. Vamos ajudar de alguma forma, economiza água. Cada um pode fazer, porque a gente quer o outro. A gente quer um mundo de paz, a gente quer um mundo de harmonia. Mas quando a gente é convocado a fazer a nossa parte, a gente geralmente, cai fora. Né? Porque as pessoas são muito bélicas. Mas você também não está sendo bélico, às vezes, na sua forma de pensar, na sua forma de sentir. Né? Que julgar o outro é muito fácil. Só que a gente se voltar para si e a gente se avaliar é que é o importante. Né? E aí, continuando aqui, tem a questão do conhecimento da lei natural, a questão 619. Está lá a pergunta. Deus proporcionou a todos os homens de conhecerem a sua lei? Quer dizer, todos nós temos essa capacidade aqui de conhecer essas leis naturais? E a resposta dos espíritos. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. E aí vem uma notinha aqui de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem, ou seja, a reencarnação, né, nós estarmos vindo aqui várias vezes, quantas forem necessárias, né, a justiça da reencarnação decorre desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Então é claro que se nós temos que chegar à perfeição, que é o destino de toda a criação de Deus, é a perfeição. Se nós temos que chegar a essa perfeição e nós saímos de outro extremo, que é ser criado simples e ignorante, é claro que Deus teria que criar um mecanismo para que a gente se desenvolvesse. Nós não estamos aqui porque Deus quer nos castigar, não. Ele nos deu a capacidade de crescimento, de melhorar o nosso livre-arbítrio. Está nas nossas mãos. A escolha é nossa. O que nós estamos fazendo com esse tempo, né, que nós estamos tendo aqui, com essa experiência aqui na Terra? Né? O que nós estamos melhorando sendo espíritas? O que o conhecimento espírita está fazendo em nós? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque, como disse a Terezinha, são recursos valiosos que nós temos nas mãos. Mas o que nós estamos escolhendo? Só vir aqui, só ouvir palestra? Ou nós estamos procurando estudar, compreender, praticar? Porque aumenta a nossa responsabilidade. Quando a gente desencarnar, não adianta chegar lá, eu não sabia. Sabia sim. Você estudava o espiritismo, você se interessava, você queria saber.
Então não adianta pretextar ignorância, mais responsabilidade ainda da gente, né? Que vem aqui, que fala, que dá a cara a tapa mesmo, né? Porque a gente, né, está aqui, nós estamos prestando um trabalho, honestamente, de uma forma muito humilde, porque também nós somos muito inferiores, ninguém aqui é professor de ninguém, não tem hierarquia, eu não sei mais, não tem isso. Há bastante tempo já, eu, quando vim aqui no centro assistir palestra, eu olhava, jamais imaginei que ia subir essas escadinhas. Se eu posso, todo mundo pode. Por quê? Porque é o compromisso, porque é o estudo, porque é o amor, por falar, por divulgar. Mas isso também nos traz responsabilidade, porque não adianta a gente achar que está fazendo as coisas sem conhecimento de causa, está fazendo. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, né? Então, a gente está aqui exatamente com isso, se desenvolvendo, aprendendo, errando, acertando, achando que está fazendo bom e não está fazendo nada bom, né? Mas estamos nesse desenvolvimento. Deus não vai estar lá quando a gente desencarnar sentado, a gente vai estar diante de um tribunal, onde a gente vai ser julgado. Não. Esse julgamento vai ficar a cargo da nossa consciência, né? Do que a gente teve a oportunidade, do quanto esforço a gente está fazendo para se melhorar, para conhecer, para avançar nesse desenvolvimento intelectual e, principalmente, no desenvolvimento moral. Porque aí, meus queridos, nós estamos muito inferiores ainda, né? Nós temos muitas tecnologias, muitas coisas boas, mas moralmente nós estamos lá no tempo de Moisés. É olho por olho, dente por dente. Nós estamos lá ainda moralmente. Nós temos muita dificuldade ainda nesse progresso moral. Isso depende de quem? Depende de cada um. Porque não adianta exigir respeito, exigir tolerância, se nós não somos tolerantes, se nós não respeitamos o nosso próximo, né? Como eu já falei aqui, mas estamos aí a caminho e com muitas oportunidades. E aí, para a gente terminar, vamos lá para a lei de igualdade, né? Duas questõezinhas aqui. A questão 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos, sem exceção. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Outro comentário de Kardec. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Essa dificuldade, essa diferenciação, isso é coisa humana. Isso é coisa da nossa dificuldade de enxergar o outro como irmão. É a nossa dificuldade, mas para Deus isso não existe. Não tem ninguém criado com uma superioridade. Ninguém pode pretextar, como a gente escuta, e como disse a Terezinha ali, que isso é motivo de guerra e motivo de morte, de muita desgraça, de que uma raça é superior à outra. Isso não existe. Isso não existe para Deus. Na nossa inferioridade, sim. Para Deus, não. Ninguém pode se dizer, Deus deu para mim. Não, não deu. Porque todos nós estamos submetidos às mesmas dores. A doença que dá no rico, dá no pobre, a doença que dá no branco, dá no negro, não tem diferença, né? Não tem diferença. Todos são iguais, todos estão submetidos às mesmas leis. E cada um, dentro da sua evolução, dentro do desenvolvimento do seu livre-arbítrio, vai caminhando de uma forma mais adiantada, de uma forma mais lenta, mas sempre sendo ajudados, como eles disseram aqui, né? Os anjos da guarda não são babás, eles não têm que ficar cuidando de nós, nos guiando sem a gente fazer a nossa parte. Né? O anjo da guarda, os espíritos superiores estão aqui para nos auxiliar,
para conduzirmos, nos conduzir num caminho melhor. Mas a escolha é sempre nossa, né? Então não adianta responsabilizar o outro também. E a questão 804, Kardec pergunta o seguinte: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Por que a gente não sabe? Porque uma pessoa só não sabe fazer tudo, né? Porque criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisição. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo, né? Então, de vez em quando, nós temos aí, né, espíritos que são superiores, que se destacam dentro da humanidade, para quê? Para nos auxiliar. E o maior de todos foi Jesus, que encarnou aqui no planeta para nos ensinar, para mostrar como fazer. Né? E a passagem dele aqui já tem um tempinho. E a gente ainda continua com dificuldade, né, de compreender e mais ainda de praticar, que foi a lei do amor, que foi a lei da caridade. Né? Mas eles vêm para nos ajudar. Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação. Né? Não é porque um tem o dom, Deus dá para um e não dá para o outro. Isso não existe. Né? Mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Então, por isso nós somos tão diferentes nas nossas aptidões, nas nossas formas de pensar, de sentir. Porque cada um de nós está num grau de desenvolvimento. Cada um entende de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua vivência, né? Então, não é porque alguém foi criado diferente, não, é porque nós estamos em graus diferentes. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir. E também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Né? Então, por isso nós não somos todos iguaizinhos, né? Nós não fazemos parte daqueles homenzinhos todos de azul ali. Não, nós somos vários, bilhões, encarnados e desencarnados também. Mas temos essa certeza de que não há privilegiados na criação de Deus. Não há. Todos nós temos as mesmas oportunidades. O que vai fazer a diferença é o quanto nós vamos nos dedicar a esse conhecimento, a esse autoconhecimento. E isso é uma escolha pessoal, é intransferível. Né? E muitas vezes a gente quer evoluir pelo outro, a gente acha que controla o outro. E não controla. A gente primeiro nem se conhece direito. Né? A gente não tem um autocontrole das nossas emoções. E a gente se acha muitas vezes no direito de achar o que é melhor para o outro, de querer controlar a escolha do outro. A gente não controla nada. Isso é uma grande ilusão, que nos traz desgaste, nos traz tristeza, aborrecimento. E no fundo a gente vai ver, no fundo tá ali, é sempre o controle. A gente quer estar sempre no controle. Né? A gente tem uma tendência de brincar de Deus, de querer ser Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Mas, meus queridos, nós não temos isso, não é? Então, que a gente possa entender, possa realmente se exercitar aí nessa tolerância, nesse respeito, né? E exercitar a lei de caridade. Porque é para isso que nós estamos aqui.
Estamos aqui de passagem, somos cidadãos do universo. Agora, nesse momento, estamos aqui, estagiando no planeta Terra. Só. Mas daqui a pouco vamos estar em outras moradas, e moradas melhores, mas depende também se a gente se melhorar. Né? Porque dentro do Espiritismo a gente entende o que é mérito. Cada um chega ao resultado que deseja por mérito próprio. Né? Mas a gente não está sozinho, a gente é muito ajudado, a gente tem aí muitos amigos a nos auxiliarem, encarnados e desencarnados também, que nos ajudam, que nos aconselham, que nos dão ânimo, nos motivam, e saber que está tudo correndo como tem que ser. A lei do progresso está acontecendo, embora às vezes a gente ache que não esteja, né? Mas está. Vamos confiar em Deus e saber que cada um de nós tem que fazer a sua parte e que esses momentos turbulentos vão passar. Né? Tenhamos essa confiança, que tenhamos uma semana de muitas oportunidades no trabalho, na nossa convivência familiar, e que a gente possa estar sempre aqui para estudar essa doutrina, que é uma maravilha. Né? Boa noite a todos.